Olá, meu querido irmão, que a graça maravilhosa e a paz do Senhor Jesus seja com você nessa manhã abençoada de quinta-feira. Esse é o nosso devocional, é o pão quentinho chegando até você mais uma vez para trazer uma palavra da parte do Senhor ao seu coração, para que você comece o dia fortalecido, enriquecido, alimentado com uma palavra de Deus aí queimando no seu coração, animando você, fortalecendo você, enriquecendo você, atraindo seus olhos para a direção correta, que é o céu, que são as coisas do céu, né? Para você começar o seu dia com algo do céu queimando no seu coração, porque essa é a maneira como nós realmente precisamos, né? Devemos começar todos os nossos dias. Não comece seu dia olhando para a terra, não comece seu dia olhando para as coisas que são aqui, né? Do aqui e do agora, porque tudo aqui é passageiro, não é verdade? Tudo aqui é passageiro. Sua vida não é definida por aquilo que você vê aqui, não é definida por aquilo que você vê agora, não é verdade? O que define realmente a sua vida são as coisas que são invisíveis, portanto são eternas, são espirituais, né? Sua verdadeira identidade no Senhor é isso que de fato te define. Amém? Glória a Deus. E estamos aqui, último dia de recesso. Aleluia, já estava com saudade, né? Já está com saudade de estar na ativa aí junto com os irmãos, ainda que é muito bom estar de férias, mas eu vou lhe falar, nada supera viver a vida da igreja, né? E viver aquilo para o qual a gente nasceu, né? Para viver. Então isso é maravilhoso. As férias só servem para te dar mais energia, para você voltar com mais vontade de voltar ainda, né? Glória a Deus. Isso é porque a gente está fazendo aquilo que a gente nasceu para fazer. Glória a Deus por isso. Para você que já chegou aí, muito bom dia. Seja muito bem-vindo. Obrigado pela sua presença, pela sua companhia. Quando a gente fala que se você puder, você já pode curtir aí essa live. Você já pode clicar aí no aviãozinho, botar para decolar aí, já compartilhar também para abençoar mais pessoas. Eu tô com uma palavra aqui que eu confesso para você que a hora que me veio ao coração aqui, que os olhos, uau! Falei, querido, o que é isso? Eu queria ter um culto para pregar bem agora. Que palavra poderosa, mas vou tentar compartilhar com você aqui o que for possível aqui no nosso tempo, tá bom? Meu cunhado Abraão, bom dia. Obrigado pela sua presença aqui. Richard, a paz, querido. Bom dia também, um abraço para você. Minha irmã Márcia, um beijo para você, minha querida. Josiane, nossa discipuladora, Ivonete, a paz, bom dia. Mari, bom dia, paz. Tanisa, bom dia. Glória a Deus, povo da Palhoça aí, ó. Gleiton, Baruque, bom dia. Ruth, Sinop, bom dia. Rafael, bom dia. Aleluia. Carvalho, Sheila, Paz, bom dia, povo do norte da ilha. Andresa, bom dia. Glória a Deus, Deus abençoe aí. Vi aqui o Rafael, já logo lembrei que eu tô com a academia me esperando. Tirei férias e dei férias pra academia, me lasquei agora. Sabe por quê? Eu tô lembrando aqui de uma coisa. O dia que eu comecei a fazer os exercícios ali, aí tem aquele negócio, que é a dor dos dias após o negócio, né? E aí você sofre, meu Deus do céu, né? Dói o corpo, né? Os músculos ali, porque você mexeu, né? Uma carne que tava enferrujada, né? E aí, mas dói depois, e passa, né? Passa. Só que daí, igual aí, o que a pessoa que fez? Meu amigo, tirei férias, realmente, tirei férias mesmo, dei férias pra academia, tô comendo igual a soda, meu Deus, e pensando aqui agora, a hora que eu voltar pra aquela academia, eu vou passar de novo a dor. Meu pai, essa é a parte ruim, né? Ai, Deus, fica a lição aí, não interrompa os processos, não, que você tiver que retomar, meu amigo, é dor dobrada, né? E eu vou ter que retomar, é porque o professor tá aqui online comigo aqui. Ai, Jesus, mas é bom demais, estamos juntos, aleluia.
Minha irmã tá me cobrando aqui, o recesso tá acabando e eu não fui comer frango com mandioca lá no Paraná, desse jeito mesmo. Meu Deus do céu. Jesus de Nazaré. O frango vai viver mais uns dias. Ai, Senhor da glória. A gente chega aí, em nome de Jesus. Bom, mas sem mais delongas, vamos orar. E eu preciso compartilhar isso aqui com você. Rapaz, ó, você puf na sua mente aí. Muito legal. Você pode orar aí onde você está? Vamos orar. Pai, nós oramos essa manhã abençoada de sexta-feira. Obrigado, Senhor, por esse dia que o Senhor fez. O Senhor fez esse dia. Nós recebemos Ele com alegria, nós recebemos Ele com gratidão, nós recebemos esse dia, Senhor, com a certeza, Senhor, de que coisas tremendas nos aguardam, porque o Senhor é bom, que o Senhor nos conhece, o Senhor nos ama, e o Senhor só faz coisas boas, por isso nós te damos graças. Abençoamos esse dia, também abençoamos esse momento nosso aqui, oramos por revelação do Teu Espírito no nosso coração. Abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento, Senhor. Nos faz ver, ó Deus, a Tua palavra. Senhor, nos alimenta com a vida contida na Tua palavra nessa manhã. É o que eu oro, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Ok, se você puder aí, abrir sua Bíblia comigo, em Romanos 8, o verso 11. Romanos 8, 11. Ontem eu estava compartilhando com você do fato de que o Espírito habita em nós. Aí, vamos ler a partir do 10 aqui, ó. Olha só o que diz. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito, o seu Espírito aí, vive por causa da justiça. E se o Espírito, e aqui está o que eu quero falar com você, e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Esse texto é tão cheio de coisas poderosas. Primeiro que, o que Paulo deixa claro aqui? Cristo foi ressuscitado. Cristo foi ressuscitado pelo Espírito. Eu sei que isso pode parecer coisa pouca, né, para nós ali, mas geralmente, eu não sei você, mas geralmente eu sempre imagino e penso e vejo, né, na minha imaginação, enfim, Cristo se ressuscitando. Então, tipo, ele venceu a morte e ele ressuscitou. Ele ressuscitou, mas ele ressuscitou sendo ressuscitado pelo Espírito. O Espírito Santo ressuscitou Jesus dentre os mortos. Então Jesus morreu, seu corpo foi sepultado, ele desceu ao mais profundo abismo, tomou as chaves da morte e do inferno da mão do diabo e foi ressuscitado pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Olha o poder do Espírito Santo. Ele ressuscitou Cristo, fez Cristo voltar dos mortos, vivificou Cristo com um corpo glorificado, né? Um corpo eterno agora, um corpo que não se decompõe, um corpo não sujeito à morte. O Espírito Santo fez isso com Cristo. E o Espírito Santo, Paulo diz aqui, habita em nós. E ele também vai vivificar os nossos corpos mortais. Nós estamos aqui num corpo mortal, não é verdade? Um corpo mortal. Paulo, inclusive, diz que o corpo está morto. O corpo está morto. Você sabe, esse corpo está condenado à morte, né? Se Jesus demorar para voltar, né, esse corpo ele vai falhar uma hora. A prova disso aqui, ó, as barbas brancas do pastor aí. Isso aí é só a morte falando aí, eu estou por aí. Cada dia que passa, nós estamos mais perto dela, não é verdade? Ah, pastor, você fala isso rindo? Porque para nós, meu amigo, para nós é promoção. Entendeu? Para nós é promoção. Então, a gente fala disso rindo, porque nós já passamos a morte. Então, o corpo sente aí essa realidade, mas isso é passageiro, momentâneo, descartável, entendeu? Agora,
Paulo diz, o Espírito Santo que trouxe Cristo à vida em um corpo transformado, glorificado, ele também vai fazer isso com a gente. Sim, nós teremos um corpo novo, glorificado, como o de Cristo. Ele agora é o primogênito, lembra? Ele é o primeiro, porque nós somos os outros, semelhantes a ele. E que seremos semelhantes a ele pelo mesmo processo, sendo ressuscitados pelo Espírito no grande dia. Ok? Agora, onde eu quero chegar com você? É que Paulo diz, olha só, que aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também e vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. O seu Espírito que em vós habita. E aí, ontem a gente falou aqui da questão do Espírito habitar em nós, e hoje eu, olhando aqui esse texto, e aí eu tenho aqui um aplicativo que eu indico muito que você tenha, se você puder, baixar no seu celular, o Olive Tree. Ele não é gratuito, ele é pago, mas você compra uma vez e ele é seu para sempre. Esse aqui eu comprei já tem, sei lá, uns 15 anos que eu baixei. Né? Lá, meu primeiro iPhone, lá nas quebradas, lá para trás. E tem aqui até hoje. E ele é maravilhoso porque ele tem aqui as palavras, você clica em cima da palavra no português, ele vai te dar o original lá em grego ou em hebraico, em aramaico, ele vai te dar o original. E o significado, a tradução lá do original. E aí é muito poderoso, porque quando você lê aqui no português, pelo seu Espírito que em vós habita, tem o significado que nós falamos ontem do morar, né, do habitar. Habitar, morar, ok. Mas você vai ver o original ali, desse habita aqui, é diferente do habita lá, o primeiro habita. Esse aqui, esse seu Espírito que em vós habita, ele é habitar também, mas ele traz aqui o sentido de viver em alguém e influenciá-lo. Então, esse Espírito que agora em nós habita, ele mora em nós e para nos influenciar. É para isso que o Espírito habita em você. E aí, eu falei aqui com você ontem dessa presença do Espírito que permanece em você para influenciar você. E isso é poderoso. Poderoso demais. Por quê? Porque pensa você, o próprio Deus que tem para você um caminho, olha só pensa. Deus que sabe tudo. Deus sabe. A gente não sabe, mas Deus sabe. Entende? A nossa vida, nós somos limitados. Então, é como se eu olhasse aqui, eu olho para cá e eu vejo uma parede. Entende? Eu olho para frente aqui na vida e o que eu vejo? Eu não vejo aí, porque eu não sei, nem sei se eu vou estar vivo aí, né? Não é verdade? Então a gente não sabe. Mas Deus sabe. Entende? Deus sabe. Então você vai trocar de emprego, você quer trocar de emprego. Deus sabe como é que é esse emprego, como é que são as pessoas lá, o que te espera lá. Você é solteiro, você quer casar-se com alguém. Pois o Espírito Santo conhece essa pessoa, sabe o que passa na cabeça dela. Você vai fazer um negócio, o Espírito Santo conhece essa pessoa, sabe desse negócio que você vai fazer. Às vezes você vai comprar uma casa, vai comprar um terreno. Mas o Espírito Santo sabe esse lugar da enchente. E ninguém te contou. E porque faz 10 anos que deu enchente lá alguma vez. Mas o Espírito Santo sabe, vai dar de novo daqui 1 ano, 2. Sabe? Entende? E às vezes, sabe, você como o texto coloca aqui, o Espírito habita em você para te influenciar. Influenciar você. Você pensa no privilégio maravilhoso que você tem? O Espírito, ele te influencia. Ele não está aí para ser, tipo assim, um móvel. Aí, uma coisa que está aí, só está aí. O Espírito habita em mim, e aí eu faço da minha vida o que eu quero. Não, ele habita em você para influenciar você. Influenciar você a fazer a vontade de Deus. Influenciar você a buscar a Deus. Influenciar você a querer o Senhor. Influenciar você para tomar as melhores decisões, a escolher as melhores coisas. Não é verdade? O Espírito habita em você. Para influenciar você a viver uma vida santa que agrada ao Senhor.
Não porque você é bom, porque você não presta não, eu também não, talvez preste menos que você. Mas o Espírito habita em nós e ele nos influencia. Sabe, ele atrai o nosso coração. Agora, o que me chamou a atenção aqui, também, olhando esse texto, que é o seguinte: quando você vai pesquisar aqui na Bíblia, esse habita, o verbo aqui, esse habita, que está dizendo que o Espírito Santo faz em nós, sabe o que você descobre? Que esse mesmo verbo aqui, essa mesma conjugação vai ser usada aqui em referência a Deus, em referência à fé, em referência à palavra, em referência a Cristo. Todos habitam em nós para nos influenciar. Isso é poderoso demais. Olha só, olha que coisa mais poderosa. 2 Coríntios 6,16. Vou ler o texto para você. Diz assim, ó: que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, o Deus vivente. Como ele próprio diz: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus. Olha isso aqui, esse habitarei, aqui é qual verbo? É o mesmo verbo ali do Espírito. Habitar para influenciar, viver para influenciar. Então olha isso, Deus vive em você para influenciar você. Uau! Já parou para pensar nisso aqui? Deus vive em você para influenciar. Irmão, isso é poderoso demais. Para influenciar você. Agora, você vai lá, sei que você descobre, lá em Colossenses 3,16. Olha o que diz a palavra em Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então, olha aqui, de novo, habite, de novo, o mesmo verbo. Viva, more, habite para influenciar a palavra de Deus. Então, outra coisa então, o Deus vivente habita em você para te influenciar. Agora, olha, a palavra de Deus habita em você para te influenciar. É o mesmo verbo. Mora com você, permanece com você, habita em você para te influenciar. Olha que coisa poderosa. A palavra de Deus habita em você para influenciar você, para determinar como é que você vai ser, onde você vai, o que você vai fazer, como você vai viver. Entende? A palavra habita ricamente, permanece ricamente em você para influenciar você. É aquilo que a gente sempre fala, seja encharcado pela palavra, para que ela influencie você. Para que ela influencie você, para que ela determine a maneira como você vai viver. Nós estamos começamos um novo ano. Você tem um alvo de leitura bíblica? Não fez um alvo de leitura bíblica? Você fez outros alvos e não fez um de leitura bíblica. Você está doido da cabeça, moço? Faz um alvo de leitura bíblica. Porque a palavra de Cristo, a palavra de Cristo precisa habitar ricamente em nós para influenciar-nos, para nos influenciar. Então a palavra habita ricamente, a palavra habita para influenciar. Agora, você segue olhando aqui, e a Bíblia, irmão, a Bíblia é apaixonante. Meu Deus, olha, 2 Timóteo 1,5, Paulo diz assim para Timóteo, ó: pela recordação que guardo da tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. Olha aqui, outra coisa que habita. Então nós falamos aqui, o Deus vivente habita em você para te influenciar. A palavra de Cristo habita em você para te influenciar. E aqui Paulo está falando, a fé sincera habita em você para influenciar você. Olha isso. Habita em você para te influenciar. A fé mora, habita
existe, vive com você, para influenciar você. Então, e aqui é muito poderoso, né? Porque a fé, então a fé me influencia. A fé vivendo em mim, vivendo comigo, permanecendo em mim, permanecendo na minha vida, ela me influencia. Então, isso é poderoso. A minha vida e a sua vida precisa ser o resultado da influência do Deus vivente. Olha isso. A influência da presença do Deus vivente. A influência da presença de Cristo. A influência da presença da palavra de Cristo, né? A influência do Espírito, da presença do Espírito que habita em mim, que me influencia, e da fé, uma fé sem fingimento, uma fé honesta, uma fé sincera. Então, essas coisas, isso aqui tudo habita em você para influenciar você. Então você nota que isso vai determinar que tipo de gente você vai ser, que tipo de pessoa você vai ser, onde você vai chegar, o que vai acontecer com você. Me lembrei que ontem a gente estava na praia e a gente estava conversando sobre leite, sobre beber leite, e exatamente, sai do raso. E a Isabelle estava falando, né, que ela gosta de leite, mas que leite faz ela, cria muito gases na barriga dela, não sei o que, tararau, e aí eu rindo com eles, que falaram, vocês puxaram isso de mim, porque eu nunca me dei bem com leite, na verdade nem gosto eu não tomo leite puro, não tomo leite, e se eu tomar com alguma coisa, depois eu fico assim com a barriga meio esquisita, eu rindo com eles, então vocês herdaram isso de mim, e tararau. E aí eu falando, olha, a mãe de vocês sempre gostou muito de leite. Nós nos casamos e ela, na casa dela, a mãe dela pegava do leiteiro, né? Antigamente tinha isso. Pegava leite lá do leiteiro, acho que 1,5 litro, 2, sei lá. E ela sozinha tomava mais de 1 litro de leite por dia, era só para ela. E aí nós nos casamos. Eu nunca, não sou do leite, eu não tomo leite, eu nunca me pendi para esse lado, né? E também nunca me dei bem com leite. Então, o que acabou acontecendo? Sabe o que acabou acontecendo? Eu sempre sou diurno. Então, eu sou o que acorda antes, que faz o café, que arruma o café. E aí, meu amigo, o que aconteceu com a dona Helena? Como eu não tomo leite, eu nem lembro que existe leite. Não lembro que existe leite. Então, não faz parte, que não está na minha cabeça. Aí, eu vou arrumar o café da manhã. Então, como que acontecia? Passava o café, arrumava ali o pão, ou seja, o que fosse comer, arrumava a mesa, chamava ela e esquecia do leite. Aí tinha leite lá, tá, mas então pega lá o leite. Vamos colocar aqui, mas daí não esquentou, então eu esquento para você. Não precisa então, já que não lembra, não precisa. E dessa de não precisa, e de não lembra, e não lembra, o que acabou acontecendo? Meu amigo, dona Helena não toma mais leite, não, porque não gosta, continua gostando. Mas não tem o hábito, acabou que perdeu-se o costume. Por quê? Foi influenciada. O que ela foi influenciada? Passou a habitar com alguém que não gosta de leite, que nem lembra que existe leite. O que acabou acontecendo com ela? O hábito dela, o costume dela de tomar leite todo dia, mais de 1 litro de leite, acabou se perdendo. Por quê? Não foi por imposição, não, foi só influência. Então, pastor, o que você está falando? De leite, de sua mulher, o que é isso? Eu só estou te falando que, se para minha esposa habitar comigo mudou nela o hábito de consumir leite, só pensa, irmão, só pensa. A habitação do Espírito em você, com você, influenciando você. O Deus vivente habitando em você e influenciando você. O que isso gera? O que isso pode gerar? Entende? O Espírito Santo habitando em você. O que isso pode gerar? Exato, a gente influencia mesmo. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu falei dela, mas deixa eu falar de mim. Deixa eu
Falar de mim. Meu amigo, duas coisas aqui a respeito de mim. Não gostava de sopa, detestava sopa, odiava sopa. Não gostava de sopa, nunca gostei de sopa. Até casar com a dona Helena. Vai por quê? Vai porque ela faz uma sopa maravilhosa. Aprendi com ela, inclusive. Hoje a minha sopa é top. Aprendi a gostar de sopa com ela. Legumes, verduras, essas coisas, também não era muito minha praia. Porque na casa do meu pai, lá da minha madrasta, era o arrozão, o feijãozão com a carne de alguma coisa. E deu. E algumas, tipo assim, a salada é só assim uma folha de alguma coisa, né? Na casa da avó também não era muito salada que eu me lembre. Mas Helena, meu amigo, parente da lagarta, meu filho. Parente da lagarta. Sempre comeu muita folha, muito legume, muita verdura, refogada. Sempre tem que ter um refogado, alguma coisa. E salada, e sempre tem que ter. O que aconteceu? Aí você adquire o hábito aí. Virei parente da lagarta também. Entende? Então, influenciou a minha alimentação. Porque é o que a gente tanto influencia quanto a gente é influenciado. No caso de Deus, Deus não vai ser influenciado por você. É verdade? Apesar que, deixa eu voltar atrás. O Espírito, a palavra do Senhor fala que para nós não entristecermos o Espírito. Ou seja, você pode influenciar o ânimo do Espírito, o sentimento do Espírito Santo que habita em você. Porque se você pode entristecê-lo, você imagina, tanto ele pode te alegrar, ele pode, né, te fortalecer, ele pode te levantar, quanto você pode entristecê-lo. Por conta disso aqui, ó, habita junto, vive junto, não é desconectado, não é distante. E há uma influência. E no caso do Espírito, uma influência recíproca. Ela vai e ela volta. Então aqui, eu vim nessa manhã para soltar essa santa bomba aí no seu colo. Nessa manhã. Olha o tipo de vida que você tem a chance de viver. Sendo influenciado pelo Deus vivente, sendo influenciado pela palavra de Cristo, sendo influenciado por uma fé viva e singela que deve habitar com você. E tudo isso influenciar você. Influenciar. Sabe? Determinar que tipo de visão você vai ter da vida. Que tipo de expectativas você pode ter desse dia. Entendeu? Que tipo de coisas você pode esperar. Entende? Não se deixe influenciar pelo diabo, pela carne. Pelo amor de Deus, não se deixe influenciar pela carne, pelo diabo, pela derrota. Entende? Pelas coisas aí ao seu redor. Se deixe influenciar pelo Espírito. Sim. Ah, pastor, mas as coisas não saíram como eu queria. Ok, às vezes não sai mesmo. Não é verdade? Às vezes não sai como a gente quer. E daí? Pois é, olha aqui. O Espírito habita com você para influenciar você. Deixa ele te influenciar. Deixa ele te mostrar. Deixa ele te mostrar que todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Entende? Veja as coisas pelo Espírito. Sinta as coisas pelo Espírito. Julgue as coisas pelo Espírito. Escolha as coisas pelo Espírito. Entende? Viva debaixo da influência do Espírito, debaixo da influência da palavra. Deixe o Senhor te influenciar. Sabe o que vai acontecer com você? Você vai tornar-se mais parecido com Jesus. Entende? Você vai passar a pensar como ele pensa, a escolher como ele escolheria, a valorizar o que ele valoriza, dar atenção para aquilo que ele dá atenção, a querer as coisas que ele quer. Entende? Por quê? Porque ele vai influenciar você, determinar seus gostos. Entende? Tudo na sua vida. E eu vou te falar, isso é cristianismo. Que é onde deixa eu ter que parar aqui, né? Se eu não paro de falar. Olha aqui. Isso é cristianismo, irmão. O evangelho é esse aqui. O evangelho não é assim, ó. Ah, eu queria tanto fazer tal coisa, mas não posso porque eu sou crente. Não. Cristianismo é o que eu estou te falando aqui. O Espírito habita em você.
E ele influencia você de dentro para fora. Ele influencia você. Entende? Ele muda você. Ele altera, transforma, atrai, inspira, constrange, restringe. Não é verdade? Influencia sua vida, determina, na verdade, como vai ser seu dia, sua vida, sua história. Sabe? Nós estamos aqui para essa aventura maravilhosa, que é viver uma vida debaixo da influência constante do Espírito Santo. Faz isso hoje. Percebe Ele. Percebe o Espírito. Percebe a palavra. Se deixe influenciar por essa presença que já está com você, em você, que habita em você e que certamente vai te influenciar para o que é bom, para o que edifica, para o que acrescenta, para o caminho da vitória, da santidade, da consagração, né? De uma vida no Espírito. Amém? Aleluia, meu tempo já foi. Deixa para pregar domingo. Ai, Deus, vamos orar, irmão? Vamos orar? Se você puder fechar seus olhos aí, vamos orar. Pai, nós oramos essa manhã, como é preciosa a Tua palavra, Tua santa palavra. Pai, nessa manhã, Deus, nós conscientes, Senhor, da Tua palavra, conscientes disso que Paulo nos coloca aqui de maneira tão maravilhosa. Senhor, o Teu Espírito habita em nós e nos influencia. Tua palavra, próprio Deus vivente, a fé que o Senhor nos deu, habita em nós e influencia a nossa vida. Pai, a minha oração por mim, por meus irmãos essa manhã, Senhor, é que nós sejamos influenciados não pelo mundo, não pela carne, não pelas notícias, não pelas demandas, não pelas setas do diabo, não pela mentalidade do mundo, não por nada disso, Senhor, mas que nós sejamos influenciados pelo Teu Espírito, o Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Sejamos influenciados pela Tua santa e eterna palavra. Sejamos influenciados pela presença do Deus vivente. Oh, Senhor, que esse mundo conheça o Senhor, veja o Senhor, experimente do Senhor através de nós. Senhor, altera a nossa visão, altera nossas palavras, altera, Senhor, nossas expressões, altera, Senhor, nesse dia, influencia nossas escolhas, influencia, Senhor, nossos posicionamentos, que, Senhor, nossos posicionamentos expressem a Tua influência nas nossas vidas, em nome de Jesus, que seja assim nesse dia, na vida de cada irmão, de cada irmã, para a glória do Teu nome. Pai, eu oro abençoando a vida dele, a vida dela, Senhor, guarda, protege, esconde debaixo das Suas asas. Olha para aquele que está desafiado hoje, Senhor, que tem um gigante diante de si, que precisa vencer. Senhor, ajude-o a olhar não para o gigante, mas a olhar para o tamanho da presença que habita junto com ele, o tamanho do poder disponível para ele, para ela nesse dia, Senhor. Que esse seja um dia de milagre extraordinário para a glória do Teu nome, Pai. Eu oro os abençoando em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, meu querido. Vamos ficando por aqui. Amanhã, sexta-feira, a gente volta com mais um Pão Quentinho. Esse vídeo fica aqui no meu Instagram. Depois passa lá, curte, comenta e compartilha. Você foi abençoado por essa palavra? Então, agora multiplique essa palavra, compartilhando com alguém, para que mais pessoas sejam tocadas aí pela vida de Deus, em nome de Jesus. Amém? Grande abraço para você. Tenha um dia maravilhoso. Fique com Deus e até amanhã com mais um Pão Quentinho, direto do céu para o seu coração.